Continuando a nossa série de estudos, então, entendendo este século, nós vamos ver o tema de hoje, que é justamente o secularismo. Para isso eu trouxe na carta de 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, o seguinte texto: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, como é de praxe nossa, a primeira coisa que nós temos que fazer para entender o secularismo é definir o termo. O que significa secularismo? A palavra vem do latim seculum, que significa mundo ou era. Basicamente, nós poderíamos, sendo simplistas e diretos, dizer o seguinte, que o secularismo é a ideologia que promove a separação entre a religião e a esfera pública, reduzindo a fé à vida privada. Eu trouxe aqui um slide que pode ajudar a gente a entender um pouco mais essa dicotomia. Reparem aqui nessas duas divisões. Existe o que chamam de esfera particular e existe o que é chamado, conhecido de esfera pública. Então é uma divisão. Particular é uma coisa, público é outra. Na esfera particular, você tem as suas preferências pessoais, seus direitos, suas escolhas. Na esfera pública, não. Quando você entrar numa esfera pública, você tem que ter um conhecimento científico, você tem que ter embasamento. Na esfera particular, está encontrado também os valores, ou seja, suas escolhas individuais. E aqui é onde classificam ou colocam a religião. A religião, para os secularistas, nada mais é que algo da sua esfera particular. São os valores pessoais. Você pode escolher a religião que você quiser. Mas uma vez que você atua numa esfera pública, sai da sua casa ou sai do seu centro religioso, você não deve mais trazer a sua fé para o campo de debate, os seus valores. Você tem que se adequar aqui a fatos. Tudo que é ligado a fatos. E o que é ligado a fatos? Aquilo que eles classificam como fatos. E por fim, nós temos aqui o que é chamado de pavimento de cima, que fica o não racional, o não cognitivo, classificado suas emoções e assim por diante. Em contrapartida, tem a esfera pública, o racional, aquilo que é verificável. Então perceba, o secularismo nada mais é que uma ideologia que divide a religião e esfera pública, gostos pessoais, daquilo que importa na esfera que atinge a todos, e causa essa dicotomia. O problema maior, meus irmãos, como nós vamos ver aqui, um pouco mais à frente, nas influências na igreja, é que essa visão está dentro do pensamento cristão, no Brasil. Veja, o Brasil, eu sempre perco essa conta, os 40%, eu não sei, 40%, 80% acho que é muita coisa. Mas existe uma porcentagem alta de cristãos no Brasil, digamos assim. De assembleias, pentecostais, neopentecostais, tem presbiterianos e assim por diante. E eu sempre bato nessa tecla. Se o Brasil fosse recheado de cristão como ele é, por que nós somos um país como nós somos? Conhecido pelas coisas que nós somos conhecidos. O país do futebol apenas, do carnaval, da bebedice, do funk e assim por diante. Porque os cristãos caíram nesse conto. Eles fazem exatamente essa dicotomia. Eles acham que viver a vida cristã é no domingo, é na reunião de oração deles, é em alguma noite de estudos. Mas a partir do momento que ele pisa da igreja para fora, aí ele pode viver a vida como ele bem quiser. E não é assim. Não é assim. Como diz David no seu livro Visões e Ilusões Políticas, o secularismo pode ser descrito como uma idolatria que, como o próprio nome indica, adora alguma coisa criada, ou mais de uma coisa dentro do século, a presente era. E os cristãos parecem que se acomodaram, as igrejas parecem que se acomodaram a isso. Existem as coisas relacionadas a Deus, que é o que importa, e existem as outras coisas que são classificadas como coisas do diabo. E os cristãos vivem como se fosse natural essa divisão.
Nós vamos ver que não é assim que o cristão vive. Mas vamos ver mais algumas características do secularismo para entender um pouco mais como funciona o seu pensamento. Eu trouxe aqui 3 principais características. A primeira delas é que o secularismo aponta ou destaca a neutralidade religiosa nas instituições públicas. E em certo ponto nós até concordamos com isso. Não queremos que o Estado interfira na igreja e também não achamos que a igreja tem que interferir diretamente no Estado, como era feito em tempos passados. Um outro ponto é que o secularismo traz uma ênfase no progresso humano pela razão e pela ciência. Então não importa mais o que a Bíblia diz ou o que qualquer outro tipo de religião diz. O que importa é o conhecimento científico. Como nós já vimos aqui algumas linhas, o cientificismo e assim por diante. Para eles o que importa é a razão, é a ciência. Ou seja, nada mais é do que antigamente existia aquilo que era conhecido como o homem no teatro de Deus. Agora parece que os papéis se inverteram. É Deus no teatro dos homens. O homem assume a proeminência. A religião, Deus, não, isso daí é coisa no seu particular. Você faz as suas devoções e está tudo ok. O que importa aqui é a razão. O que importa aqui é o avanço científico. E, consequentemente, não poderia ser diferente, existe um foco no presente e no tangível, minimizando o transcendente. O que importa é aqui. O que importa é o que evoluímos ou conseguimos desenvolver aqui. Transcendente, essas coisas, aí fica subcategorizado na sua esfera particular. Eu acho interessante ainda trazer uma pequena diferença entre secularismo e secularização. Aqui é um trecho dos Guinness, que na verdade eu fiz um apude. Está dentro do livro do Jonas Madureira. Eu só esqueci o nome daquele livro. Inteligência Humilhada. Eu estava confundindo com o nome de um podcast. Acho que é isso mesmo, né? Inteligência Humilhada. E ele diz o seguinte, os Guinness. O mais intenso desafio da modernidade não é o secularismo, mas sim a secularização. O secularismo é uma filosofia. A secularização é um processo. Enquanto a filosofia é visivelmente hostil e atinge apenas alguns, o processo é completamente invisível e atinge a muitos. E o foco aqui, o resumo, está nesse próximo parágrafo. Por ser explicitamente hostil, o secularismo quase nunca engana os cristãos. Por ser mais sutil, a secularização engana frequentemente os cristãos antes mesmo de eles estarem cientes da secularização. Basicamente é o seguinte, quando nós definimos secularismo e mostramos as suas principais características, automaticamente a gente fala, opa, está errado. Não, a gente não tem que viver assim, de fato, esses valores não são os nossos valores. Os Guinness está destacando o processo de secularização, aquilo que entra de forma sutil. E como que entra de forma sutil? Os irmãos podem imaginar? Como que a secularização pode, de alguma forma, nos ludibriar, nos enganar? O meio mais comum e natural é através da cultura. Livros, séries, filmes, músicas, e às vezes nem nos damos conta. Percebe isso? O reverendo Ageu trouxe a questão do evento que teve lá em Hollywood, muito interessante, de que eles... É interessante que na apresentação, a moça que está fazendo a piada, a aparente piada, ela coloca no telão lá, tal pessoa teve tantos agradecimentos, tal outra pessoa, tantos agradecimentos. Deus, 0 agradecimentos. E até um diretor lá desconhecido teve agradecimento. Ou seja, Deus ficou em último lugar. E aí o pessoal brincando, dando risada, e ela fala, é normal numa cidade sem Deus. E o que essa cidade sem Deus produz? Diversos e diversos filmes que consumimos diariamente. A questão é, pensamos como pensamos e agimos como agimos por influência da Bíblia? Ou será que estamos sendo influenciados por este século? Eu lembro de certa vez, conversando com a minha esposa, ela gosta bastante do denominado conhecido dorama, que são as novelas coreanas, né? E são bonitinhas. Muitas delas não têm, digamos assim, não foram contaminadas pelo Ocidente. Não tem
nudez, muito palavrão, essas coisas todas. Muitas delas são decentes. Mas ainda assim, os valores não são cristãos, em sua grande parte. E como ela estava consumindo muito aquilo, certa vez eu sentei com ela e fui conversar com ela. Falei, você sabe colher o que é bom, tirar o que é ruim, mas tome muito cuidado para não pegar esse ideal que eles estão passando e querer aplicar na sua vida. Por exemplo, o modo como é colocado nesses doramas que os homens, muitas das vezes os homens são quase que afeminados. Muitos deles são afeminados. Imagine a mulher sendo bombardeada por aquilo. Daqui a pouco ela vai procurar por homens efeminados. Ou então ela vai achar que sinônimo de cavalheirismo é ser daquele jeito. Que o homem, ou o marido dela, ou o namorado dela, ou aquele a quem ela quer como pretendente, tem que agir exatamente como aquele cidadão das séries, dos filmes. Quantas das vezes nós não agimos ou pensamos determinada coisa por conta justamente de músicas que nos influenciam? Já parou para pensar e fazer essa análise? Determinado assunto, eu penso exatamente como eu penso por conta da Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ou será que eu peguei os valores e nem sei de onde? Porque o processo de secularização é justamente assim. Ele não bate na sua porta e fala, como a gente vai ver numa citação aqui, isso daqui é assim, 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 que tal você pegar, isso é secularismo, ok? Ele entra sutilmente. E se não nos dermos conta, se não estivermos munidos com a palavra, a gente cai. A gente cai. E o problema não é somente cair, é quando persiste no erro. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Vamos ver um pouquinho do seu desenvolvimento e aparecimento na história, para entendermos um pouco mais da sua força. Em primeiro lugar, renascimento. Basicamente, nós temos uma redescoberta aqui neste período do potencial humano e do pensamento clássico. No Renascimento, voltam-se ao período clássico os gregos, as línguas originais, e o homem volta a ter proeminência, fazendo contraposição com a Idade Média, com a igreja centralizadora que havia naquela época. E aqui já começa sutilmente a distinção entre fé e ciência. A igreja daquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana, queria controlar de tal forma todas as áreas, que quando veio um movimento cultural a responder a ela, não queria ter mais algum tipo de diálogo, queria jogá-la fora. Vá para o canto e agora a gente vai te substituir. E foi exatamente isso que foi acontecendo. E nós temos uma potencialização disso na Revolução Francesa, que temos a laicização do Estado. Na Revolução Francesa, assim, passando bem por cima, não foi só a monarquia que foi removida e colocada no seu lugar a república. A igreja foi removida. A vida espiritual foi removida de qualquer tipo de influência política ou pública, em qualquer tipo de esfera. Foi classificada como vida privada. Aqui nós temos a substituição de valores cristãos por ideais como liberdade e igualdade. Percebe como o lema do nosso século é a questão da liberdade? É quase que sagrado a questão da liberdade, no aspecto de a sua liberdade vai até aonde? Até onde a do outro começa. Não são valores cristãos mais que importam. Não importa o seu estilo de vida cristão, você não rouba ou você não mente por conta do cristianismo. Não importa isso. A sua liberdade, você pode fazer o que você quiser, contanto que não inflige a liberdade do outro. Percebe como vai secularizando? A nossa era moderna tem o iluminismo e o positivismo. O iluminismo traz o foco na razão como a única fonte de autoridade e o positivismo, a ciência como resposta para os problemas humanos. Mais e mais, a vida religiosa vai sendo jogada de canto. Lembra, alguns irmãos estavam aqui no meu último sermão, eu falei exatamente disso. Como que a nossa sociedade ela não se preocupa mais com a sua vida espiritual, com a eternidade. Sai na rua e pergunta para as pessoas qual é a sua maior preocupação. Tenho dúvida se você vai encontrar uma pessoa que fala para onde a minha alma vai após a minha morte. Tenho muita dúvida disso. Ela vai falar dos seus sonhos,
as suas viagens, o seu trabalho. É só vermos as famílias hoje em dia. Qual é a maior preocupação das famílias com os seus filhos, por exemplo? Só a título de exemplo. É qual carreira o seu filho vai seguir, para que ele ganhe o máximo de dinheiro. Não tem mais a preocupação com o estado da alma do seu filho. O que queremos para a nossa vida daqui a 10? Aquelas perguntas de entrevista, né? Onde você se vê daqui a 10 anos? 50 anos? Alguns de nós estaremos aqui ainda, outros não. E onde estaremos após essa vida? A sociedade de hoje não se preocupa mais com isso. Porque o que importa para ela é a razão, é a ciência. Os males da nossa sociedade sempre são respondidos pela ciência, pela psicologia. O cristianismo, como disse certo homem, né? A religião é o ópio do povo, serve só para causar êxtase, o que infelizmente muitas igrejas causam, né? Mas nós vamos chegar lá, nessas igrejas. E por fim, a secularização do Ocidente. Nós temos ainda mais a diminuição da influência da religião em países ocidentais no século XX. E as pessoas, os secularistas, pensam, mas isso foi muito benéfico, porque na Idade Média a igreja causou muito males, e causou. A Igreja Católica Romana causou muitos males, sim. Mas, será que houve, depois dessa substituição da religião pela ciência e pela razão, grandes avanços e a sociedade se tornou mais segura, mais autossustentável? Ou será que eclodiram não somente uma, mas duas grandes guerras mundiais, banhadas por milhares e milhares de pessoas com seu sangue? Grande influência do secularismo. Os valores cristãos foram deixados de lado. Outros valores foram colocados em seu lugar. E o homem mostrou cada vez mais o seu potencial em destruição. Cadê o grande avanço da ciência? Da razão? A Nancy Pierce, eu acho que ela é uma das que eu acho que ela é uma das melhores analistas do nosso século, neste aspecto entre cristianismo e cultural. Ela é muito afiada, tanto é que a maioria das citações serão dela aqui. No seu livro Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de seu Cativeiro Cultural, ela diz o seguinte, que eu acho que vai exatamente de encontro com aquilo que nós falamos até aqui. Os secularistas são politicamente muito astutos para atacar a religião de modo frontal ou ridicularizá-la como falsa. Então, o que fazem? Eles consignam a religião à esfera do valor. Desta forma, excluindo-a da esfera do verdadeiro e do falso. Assim, os secularistas podem nos assegurar de que respeitam a religião, ao mesmo tempo em que negam haver relevância com a esfera pública. É aquela divisão, aquela dicotomia que nós vimos. Vemos aqui, a Nancy ainda no seu mesmo livro, o perigo da divisão secular-sagrado. Ela concede teorias, conceitos e outros assuntos em nosso campo para os não crentes. Os cristãos aceitam essencialmente um trato. Contanto que tenhamos permissão para fazer estudos bíblicos e reuniões de oração, transmitimos o conteúdo dos campos acadêmicos para os secularistas. Os cristãos parece que fizeram esse trato. Não, contanto que você respeite minha religião, você deixa eu fazer o meu estudo bíblico, a minha oração, eu pego toda essa carga secularista que vocês estão ensinando nas universidades e vou transmiti-la, vou replicá-la lá fora. Exatamente isso que nós temos visto. Exatamente isso que nós temos visto. E acaba não somente atingindo a sociedade como um todo, mas também adentrou nas igrejas. Nós temos com isso a teologia secular, que faz uma reinterpretação da Escritura em termos humanistas. Um exemplo disso, a negação de milagres ou a rejeição de doutrinas como o pecado original. Eu tenho visto, e em parte é boa essa movimentação, de trazer uma ênfase cada vez maior à vida ordinária. E acho que devemos, eu mesmo já falei diversas vezes sobre isso.
trazer o cristianismo à nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. E acho belo todo esse movimento no Instagram. O que me estranha é que grande parte dessas pessoas que traz esse grande foco no ordinário, no dia a dia, está trazendo junto grande carga secular. As coisas que eles estudam, as coisas que eles escutam, as coisas que eles assistem, a forma como se vestem, não condiz com os valores cristãos. Então não adianta de nada queremos trazer a visão cristã para o dia a dia, se no próprio dia a dia não vivemos como cristãos. Percebe? Há aqui uma discrepância de valores. Você fala que você deve ver Deus no seu alimento, seja ele picanha ou ovos, e você deve ser feliz com isso, e você deve contemplar a natureza e se alegrar com a criação. Mas os lugares que você frequenta, o modo que você se veste, a sua fala com os outros, não demonstram muito cristianismo. É um tanto quanto estranho essa divisão, e devemos tomar cuidado para não cairmos nela. Com isso também vem o sincretismo cultural e religioso, a adaptação de práticas seculares. Não precisamos ir longe. Infelizmente não precisamos ir longe. Se entrarmos em algumas igrejas por aí, vai parecer que estamos em algum show de cantor sertanejo, com luzes apagadas, diversas luzes coloridas piscando, fumaça saindo. Aí você fala, bom, é um evento? Não, é um culto, segundo eles. É um culto. Com suas 2, 3 horas de todo esse entretenimento e talvez uns 20 minutos de algum testemunho pessoal do dito pastor. Percebe como a igreja está sendo influenciada cada dia mais? Eu sempre brincava, com aqueles que perguntavam, onde você congrega? E até o momento nunca morei perto da igreja, sempre morei longe. E aí eu falava onde eu congregava, nossa, mas é muito longe, não é? E eu gostava de falar uma frase que eu já tinha escutado de um pregador. Mas eu prefiro ficar mais próximo da Bíblia do que mais próximo da igreja, na questão de localização. E infelizmente está assim, meus irmãos. Diversas cidades, bairros, municípios, nós vemos cristãos percorrendo quilômetros e quilômetros de distância, porque as igrejas que estão, e não é porque não tem igrejas, às vezes tem 3, 4 igrejas na mesma rua, mas nenhuma é uma igreja verdadeira, uma igreja saudável. E os cristãos têm que se locomover para longe, 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 para conseguir achar uma igreja fiel. Uma das influências também na igreja atual é a perda da transcendência. Foco no aqui e no agora. Igrejas voltadas para o crescimento numérico em vez de crescimento espiritual. O pragmatismo tomou conta das igrejas. O que importa são números. Não importa as atividades que você faça, o conteúdo delas. Na verdade, até importa. Você tem que tomar cuidado para não ofender as pessoas. Tem que ser aquela mensagem que você é o centro do coração de Jesus. Abra sua porta que Jesus está lá fora, na chuva, com frio. Deixa Ele entrar no seu coração. Aquela mensagem que afaga o seu ego. E sempre focando no aqui e no agora. Bens materiais, sucesso financeiro, sucesso na carreira. Nunca pensando no transcendente, pensando na vida do porvir. E também o relativismo moral. A substituição de valores absolutos por subjetivos. Então você não pode mais falar que existe uma verdade absoluta. Não. Você não pode afrontar as outras religiões. Não, olha, você tem a sua religião. Ok? A minha diz assim, eu acho que... Jesus não falou que achava que era o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pasmem aqueles que não sabem disso, mas Jesus é exclusivista. Ele não dá alternativa. Ele fala que existe apenas 2 caminhos. Um estreito e um largo. Um conduz à vida e o outro conduz à perdição. E esse largo tem muita gente, por isso ele é largo. Nós temos que tomar cuidado, obviamente, para não sermos a ofensa para as pessoas. Não devemos proclamar a verdade de qualquer jeito, mas
Se for ofender, que seja o conteúdo da mensagem. Devemos proclamar a mensagem como ela é, sem tirar e nem pôr. Se ela vai ofender, que seja ela a ofender, não a nossa exposição, não o nosso jeito, não o nosso trato, mas ela deve ser exposta. Como o próprio reformador disse, a paz, se possível, mas a verdade deve ser a qualquer custo. A qualquer custo. Eu trouxe uma charge aqui só para exemplificar essa questão de valores absolutos por subjetivos, que diz assim, o jovenzinho, ele está conversando com um aparente religioso e diz, a moralidade, ela é subjetiva. E aí o religioso diz, bom, eu discordo disso. E aí prontamente o rapaz fala, você é uma pessoa ruim. Mas ora, não era subjetivo? Como ele simplesmente classifica o outro como ruim? Porque estamos nesse campo. Você é bom até o momento que você concorda com a pessoa. Percebe isso? A partir do momento que você discorda, tem uma visão contrária, pronto. Não, essa pessoa não presta, não. Não, essa pessoa não é boa pessoa, não. Ela é muito religiosa, ela é fanática. Nancy Pearcey, novamente, só que em outro livro, para a gente mostrar que lê outros livros também, mas da mesma autora, diz o seguinte: em geral, visões de mundo não vêm com uma etiqueta de aviso pendurada para nos dizer o que estamos recebendo. Elas não pedem permissão antes de invadir o nosso espaço mental. Ao contrário, é o que poderíamos chamar de um secularismo oculto, que usa imagens e histórias para contornar o senso crítico de pessoas e fisgá-las emocionalmente, às vezes sem que saibam. É aquilo que a gente já falou no início, a questão de filmes e assim por diante. Nessas igrejas mesmo, quantas delas já nem disfarçam mais e substituem cânticos de louvor por cânticos seculares. Cantores relevantes aí no meio gospel, cantando Raul Seixas e assim por diante, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Substitui a mensagem da cruz, que na visão deles pode soar um pouco ofensivo. Então vamos falar só de amor, não vamos falar de pecado, não vamos falar que existe um Deus irado com a humanidade, não vamos falar que a humanidade naturalmente está rumando para o inferno e devemos proclamar a mensagem do Evangelho para que elas saiam desse caminho infernal. Não, vamos falar de amor. Como diz um herege, deve ser um dos maiores hereges do nosso país, se não é, está arrumando para ser. Ele fala, eu quero atualizar a Bíblia para que não tenha mais preconceito com homossexuais. E aí ele traz um monte de mentiras, para que não tenha mais marido batendo em mulher, para que não tenha pobreza e assim por diante. A Bíblia é um livro de 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, ela está desatualizada. Nós temos que pegar e atualizar com os nossos valores atuais. O que é isso? Eu acho que chamar de secularismo é usar eufemismo, isso é diabólico, isso é demoníaco mesmo. O próprio Satanás dando criatividade para um rapaz desse falar. E está nas igrejas. Está influenciando os ditos cristãos. Para que chamar somente Deus de Pai? Isso é muito machista, não acha? Que tal falar que Deus é mãe também? Figura materna é tão bela. Vamos falar que Deus é mãe. De onde que um cidadão tira uma coisa dessa? Da sua cultura. Da sua cultura. E importa para a sua religião. Secularismo. Simon Kistemaker, num de seus comentários, ele diz: a palavra secularismo aparece cada vez mais nos meios cristãos, como se tivesse direito a um lugar no cristianismo. A expressão se refere a uma visão de mundo e de vida que ignora Deus e faz pouco de sua palavra. O secularismo é uma filosofia que penetra em todas as áreas da vida, que exalta o homem e rejeita a Deus. Veja, eu já ouvi isso de uma dita cristã. No trabalho é trabalho, igreja é igreja, família é família. Percebe os compartimentos de sua vida? Meus irmãos, se você é um bom funcionário, você é um bom funcionário porque você é um cristão.
E é assim que é. Eu sou um bom marido porque eu sou um bom cristão. Não tem como ser um bom marido e ser um mau cristão. Ou um bom funcionário e ser um mau cristão. Você sendo um bom cristão, você atua com excelência nas diversas áreas da sua vida. Eu acho que nesse sentido, coloca muito temor de homens, né? A pessoa não tem temor a Deus. Porque uma pessoa que se diz crente falou para mim no meu ex-trabalho, falou para mim que você coloca Deus na frente de tudo. Aí eu falei, você não coloca? Aí ela falou, ué, por que eu tenho que colocar? Eu falei, eu acho que você tem que ler mais a Bíblia. Entender melhor os seus valores. Mas e a gente acha que isso é um pensamento difícil de se achar? Não, é um pensamento comum. E sempre no que a gente acredita que está no nosso meio, né? Exatamente. As críticas maiores, às vezes, não vem nem de pessoas de fora, não. E aí você escuta a seguinte frase: quando você vai julgar alguma coisa que está errado, e devemos fazer isso em amor, e o julgamento, ele é um julgamento porque é por causa do amor, e a pessoa fala, veja, eu não devo ser julgada por ninguém, eu não ligo para o julgamento de homens, o único julgamento que me importa é o julgamento de Deus. E ela fala isso sem tremer, sem temer. Acho que ela não chegou no versículo que fala que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Ela não entende a santidade de Deus, a justiça de Deus. Ela não entende. Ela se compara aos pecadores. Ela acha que o padrão a ser seguido é o padrão de pecadores. Então, se ela possui menos vícios do que o seu vizinho, tá bom. Ela já faz algum tipo de progresso na sociedade, não é mesmo? Ela já é uma cristã melhor. Tudo se resulta em prática de obras. No fim, é isso. É por isso que insistimos de que só vamos entender e viver de maneira cristã quando entendemos e compreendemos a Bíblia. Longe da Bíblia, nós não viveremos de forma que agrade a Deus. Não tem como. Só vamos agradar ao nosso Deus e viver adequadamente quando nos assemelharmos cada vez mais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos um manual para isso. Deus não deixou revelações, não deixou visões, sonhos. Ele deixou as Escrituras, Ele deixou um livro. Então, para aqueles que não gostam de ler, tem que se esforçar para ler a Bíblia. Porque é através dela que Ele se comunica. E ela não possui erro ou defeito. Partindo para a nossa refutação, apesar de que em cada ponto aqui a gente foi levantando contrastes, mas só para pontuarmos ainda mais o reforço da visão cristã de que a vida cristã ela é vivida em sua totalidade. Ela não é vivida de forma... Está fugindo a palavra. De forma compartimentada. Obrigado. Você tem que atuar como um cristão em todas as suas áreas. Hoje está difícil a cabeça. Ali no portão tinha uma plaquinha, e por conta que a gente está tão acostumado, a gente acaba não percebendo mais, mas eu acho que ela ainda está ali. Que diz mais ou menos o seguinte: a partir desse portão para fora é o campo missionário, se eu não me engano é isso, que é quando vamos pregar com a nossa boca, principalmente, mas com a nossa vida. A nossa vida é um livro aberto. E quando as pessoas olham a nossa vida, o que elas veem? Um livro comum, como todas as outras da nossa sociedade, ou um livro diferente? O maior elogio é escutar de uma pessoa, mesmo que de forma ofensiva, nossa, como você é diferente. Nossa, como você age. Nossa, você é o diferentão aqui, né? Na empresa, no meio do seu ciclo de amizade. Nossa, é o diferentão, né? Tem que tomar cuidado porque o diferente ali... E tenta te afetar com aquilo. Mas isso para nós deve ser motivo de orgulho. Sermos diferentes. Porque ser santos é sermos separados. Não é simplesmente excluir a nossa vida secular e achar que temos que viver na igreja. É engraçado que, quando eu era de uma outra igreja, alguns anos atrás, eu lembro que, se não foram todos os dias da semana, foi pelo menos 6 dias que eu fui para a igreja, para fazer algum tipo de atividade. Tinha oração, estudo, louvor, sei lá mais o que, e preencheu quase a semana toda. Se não foram 7 dias, foram 6. E aí, quando eu finalizei aquele dia, eu falei, olha, tô santo, hein?
quase a semana inteira vivendo aqui, ó, de modo que agrada a Deus. É dicotomia. Dicotomia. Nós achamos que não agradamos a Deus no nosso trabalho. Como diz o sábio em Eclesiastes, tudo o que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Por quê? E o Novo Testamento complementa. Para que você não faça a homens, mas sim a Deus. Então tudo aquilo que vier à nossa mão, a gente faz da melhor forma possível. Porque estamos glorificando a Deus com o nosso modo de agir. Quando assistimos um filme, escutamos uma música, precisa ser somente músicas espirituais, cânticos espirituais. Pode ser outras músicas, contanto que não sejam conteúdos ofensivos, conteúdos feios, chulos. Mesmo as músicas em inglês, que às vezes a gente gosta do ritmo e da frequência, e a gente começa a escutar. Eu sempre tomo esse cuidado. Eu gosto de uma música, eu falo, nossa, gostei dessa música, mas deixa eu ver a letra. Deixa eu ver se não está exaltando algum satanás aqui, ou falando de traição. Porque às vezes a música parece inofensiva aos nossos olhos. Está muito gostosinho o ritmo, mas está falando lá de depressão, suicídio, de traição, de adultério. Eu lembro uma vez quando uma cristã veio falar comigo e falou, nossa, eu estou gostando de pagode de novo, eu estou escutando um pagode aqui que estou viciada. Eu falei, eu não gosto, né, mas deixa eu ver qual que é que você está escutando. E aí fui ver a letra. Basicamente, o resumo da música era adultério. Porque o homem estava infeliz com a mulher que ele estava e ele não parava de pensar na outra, que era ex dele, ou desejo dele, não sei. Mas percebe? Nós temos que ter um senso crítico, meus irmãos. Saber analisar as coisas. Ter consciência daquilo que vamos consumir. Teve uma outra série também, olhando lá, bem bonitinha, né? As paisagens do Canadá, cenários bonitos e tudo, e todo mundo com seus dentes brancos e perfeitos. E é um barato aquela série. Não tem imperfeição nessa série, né? E aí sentei para ver um pouco, acompanhar, né? Falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Mas, meus irmãos, eu fiquei escandalizado. Era diversos casos de adultério, e homem ia para o meio do mato com a mulher, assim, bater um papo como se fosse a coisa mais natural do mundo, e a mulher grávida, e também namorava, e já teve sei lá quantos namorados, mas já estava grávida lá, e agora querendo casar com um rapaz, e tipo, isso vai influenciando a nossa mente. E parece inofensivo. Aqueles filmes infantis de hoje em dia, eu já nem perco mais meu tempo, vão influenciando a mente de nossas crianças. Aqueles youtubers que parecem bonitinho e estão trazendo brincadeiras inofensivas, cuidado, analise. Veja se de fato é assim. Porque é o que está formando a mente de nossos jovens. A gente acha que não, jogos influenciam também. E não é influencia só de, meu filho vai pegar um jogo que tem arma e vai sair matando todo mundo na rua. Não é nível recorde de pensamento. Mas devemos ter o senso crítico. Espera lá. Estou gastando tanto o meu tempo com isso aqui, mas de fato vale a pena? Consigo tirar tanto proveito assim? Ou tem tanta lama em volta aqui que as pepitas de ouro quase são imperceptíveis? Tinha uma série que ela estava bem em voga recentemente. Eu sou muito ruim de série, quase não assisto em série. Às vezes eu brinco que eu conto na minha mão direita e talvez na esquerda a quantidade de séries que eu já assisti na vida, né? E tinha uma série que estava interessante, um hype muito bom. Eu fui ver uns pedaços dela, né? Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, parece interessante. Mas tinha tanto palavrão naquele trailer que eu falei, imagina a série. E falei, eu vou encher minha cabeça com isso? Isso influencia o nosso linguajar. E às vezes a gente passa, não vê problema. Na verdade, falar um palavrão, às vezes, no secreto aqui, quando eu chuto a mesa, a quina aqui, não tem problema assim, tem problema sim. Porque por mais que os nossos irmãos não estejam ao nosso redor, nos olhando, há um que vê todas as coisas. Há um que sonda os nossos pensamentos e nossas intenções. E como disse, até, se eu não me engano, um dos puritanos, devemos por vezes nos arrepender até mesmo do nosso arrependimento, que é falho, fraco e muitas vezes falso. Porque pecamos, pedimos perdão, falamos que nos arrependemos e depois estamos lá cometendo o mesmo pecado. Devemos tomar cuidado.
Alguém mandou para mim, era desses gospel, né? Mas a letra não tinha nada a ver. Aí quando eu estava ouvindo, né? Eu falei assim, mas isso não é bíblico, não tem nada de Bíblia aqui. Não tinha palavrão, nada, mas assim, estava todo distorcido. A salvação, tudo umas coisas muito aleatórias, sabe? Eu devolvi e falei assim, desculpa, não concordo com nada disso, sabe? Devolvi para ele, porque era um negócio maluco, não tinha, era mais conceitos mundanos do que Bíblia. Não tinha Bíblia ali, não tinha bases para você estar cantando aquilo, sabe? Sim. Devolvi e falei, não concordo, sabe? Porque não tinha nada a ver, não. Sim. Diversas músicas que, se você não coloca a palavra Deus, parece uma música romântica, que você canta para o seu namorado, ou canta para o seu noivo, marido, e estão sendo atribuídas a Deus. Venha, me agarre em seus braços, eu quero você, não chama nem mais de Senhor. E fica bem estranho. Né? Quando eu era dessa outra igreja, alguns anos atrás, eu escutava muito louvor, né? Muita música, então tinha muita coisa decorada. Quando eu saí dessa igreja e fui parar na presbiteriana, antes de vir para cá, né, por uma outra, eu meio que entrei numa crise, porque o louvor fazia parte da minha rotina, eu sempre escutava. Mas aí quando eu entendi as doutrinas da graça e vi que eram músicas antropocêntricas, que só falava do homem, meus sonhos, meu projeto, me refaz e por aí, e assim por diante, eu falei, preciso substituir isso, porque isso aqui não é louvor, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada o homem. E demorou, para eu achar. Como foi difícil, mas achei, graças a Deus. E eu lembro certa vez, quem é testemunha não está aqui agora, mas tem testemunha. E eu lembro certa vez nessa outra igreja, teve uma reunião de grupo de louvor, grupo mesmo, sabe, que vem à frente e canta. E eles estavam escolhendo algumas músicas para cantar no culto de domingo. E aí eu lembro que uma delas a gente discordou, né? Eu e o Eduardo, vou falar o nome, o Eduardo Koskak. E a gente discordou, a gente falou, bom, a gente gostaria de pontuar aqui que essa música ela não é legal para ser cantada no culto porque ela é antropocêntrica. Para que a gente vai falar aquilo? Aquilo virou uma briga. E eu lembro que um dos eu não lembro agora se ele era presbítero, se ele era diácono, mas ele tinha um cargo na igreja. Ele se estourou. Só faltou falar palavrão. Beirou. Mas se estourou. E aquilo, eu falei, rapaz, tá bom. Ânimo quente, vamos ver. Depois ele se arrepende e pede perdão. E nada, né? Passou tudo, não resolveu esse assunto. E aí eu fui falar com alguns irmãos da igreja, né? Antes de chegar nele, e falei, veja, vocês que estavam no dia, tudo... Aquela atitude do irmão, ele é assim mesmo, ele é estourado. Mas como assim ele é estourado? É o jeito dele, a personalidade dele, não esquenta não leva para o coração não. Mas como assim não leva para o coração? Ele sempre foi assim? Sempre. Então talvez seja aí o problema, talvez ele não seja um salvo. Porque se ele for salvo, isso não vai definir ele. O estilo de vida dele, as práticas dele de antigamente não permanecerão no presente, pós-vida cristã. Enfim, eu sei que isso daí deu pano para manga aí, não é à toa que eu estou aqui hoje. Mas percebe? E as pessoas não querem saber não, elas querem isso mesmo, louvores antropocêntricos, porque é isso o que toca no coração, é isso o que mexe com o seu sentimento. E é por isso que temos tantas igrejas superficiais, porque o que ela foca é no sentimento, é no ego. Quando a pessoa sai e começa a segunda-feira, não surtiu mais efeito nenhum aquilo. Não tem. E ela chora, se derrama no chão, e gira, e faz tudo o que você imaginar. Mas segunda-feira, ela é tão pagã quanto aquele que nunca pisou numa igreja. Eu lembro que era período escolar, eu estava, acho que 8ª série, quando eu comecei nessa igreja, e eu tinha uma namoradinha, qualquer coisa corta aí para a Tati não ficar brava. E eu tinha uma namoradinha que eu lembro, eu fui para a igreja por causa dela. E aí a gente conversando, na segunda-feira logo, né? E ela falou, nossa, sabe? E foi muito sincero aquilo, e foi interessante. Ela falou, sabe? Tudo aquilo que eu senti no domingo,
Todas aquelas experiências, o falar em línguas, o chorar, o quase cair no chão, hoje não tem efeito nenhum. Eu não sinto nada. É como se Deus estava comigo ali, mas hoje Ele não está mais. E aquilo marcou, sabe, meu coração e minha mente. Falando, por que temos tantas pessoas que vivem dessa forma? E aí, conhecendo mais a palavra, nós acabamos entendendo. Porque elas não estão recebendo o conhecimento de Deus. Elas não estão recebendo conhecimento de si próprias. Elas estão tendo as suas emoções afagadas. É isso que nós vemos. É isso que nós temos. É por isso que o Brasil é um país como ele é. Corrupto, lascivo, sujo. E não é por causa tão somente dos políticos. Os políticos, acredito piamente nisso, é um reflexo da sociedade. Se nós temos governantes ímpios, corruptos, é por conta da sociedade que é ímpia e corrupta. A sociedade, por muitas vezes, ela tem os líderes que ela merece. O seu próprio reflexo. Tomba um caminhão aí, em qualquer lugar, e veja o estrago que é feito. As pessoas não têm ética. E pode ser que no domingo elas estejam na igreja lá, cantando, falando que oram a Deus. É só a gente ver os famosos. Quantos deles não tiram o nome de Cristo da boca, de Jesus da boca, alguns da testa, né, com alguma faixa? Mas a sua vida é ímpia, suja. Não tem nada de Deus ali. Estão amontoando cada vez mais juízo para si. Não deve ser assim com a nossa vida, nem com aqueles que estão perto de nós. Por que não vivemos uma vida compartimentada? Uma vida, eu sou uma coisa aqui e outra coisa lá. Em primeiro lugar, porque a soberania de Deus está em todo lugar. Deus é Senhor sobre tudo. Não há espaço para separação entre o secular e o sagrado. Tudo pertence a Deus, como nós vimos na pregação. Vamos olhar o texto? Um irmão, abra por favor em Isaías 45. E eu vou abrir em Salmos 24, que já está aqui. Isaías 45, versos 5 e 6. Outro irmão, abre em Colossenses, capítulo 1, verso 17. E um outro irmão, abre em Filipenses 2, do 10 ao 11. Então, em primeiro lugar, Isaías 45, do 5 ao 6. Quem achou pode ler. Eu acho que Deus ele foi muito claro e enfático aqui, né? Quantas vezes ele repetiu, eu sou o Senhor e não há outro. Não há Deus além de mim. Não existe deuses. São mera fabricação, ídolos, nada são. Salmos 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não é apenas a igreja, não é apenas uma nação. O mundo pertence ao Senhor. O Senhor é Senhor sobre tudo. Temos que focar também na centralidade de Cristo. Quem achou em Colossenses capítulo 1, verso 17? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E em Filipenses 2, 10, 11? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que o Senhor, que Jesus é Senhor. Gosto muito da frase do Abraham Kuyper, quando ele diz que não existe um grão de poeira cósmica sequer que Cristo não declare, é meu. Tudo pertence ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida pertencem ao Senhor. Então, façamos tudo ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós temos, meus irmãos, uma moral absoluta, definida. Veja João 14,6. Um irmão abra João 14,6. Outro abra em Romanos 12,2. Eu vou abrir em Gênesis. E outro abra, por fim, em Mateus 5, do 13 ao 16.
João 14:6. Jesus aqui não é relativo, nem um pouco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não é espiritismo, não é budismo, não é islamismo. Somente Cristo, somente o Senhor. Romanos 12:2. É justamente o tema dessa nossa série de estudos. Se transformar pela renovação da nossa mente. Não seguir o curso deste século. Não seguir a tendência da nossa época. Porque ela vai contrária à palavra de Deus. Ela faz frente. Aquilo que nós falamos a respeito da laicização, das entidades públicas serem laicas, né, não defenderem uma religião, por vezes elas não são laicas, elas não são neutras, elas perseguem o cristianismo, elas perseguem o cristão, porque elas seguem o curso natural deste mundo. Então não devemos achar que isso é estranho, devemos resistir, mas devemos entender e buscar o nosso consolo, força e motivação na palavra do Senhor, porque naturalmente elas nos perseguirão. Fizeram isso com Cristo, não farão com os seus seguidores? Não será diferente. As verdades bíblicas não são relativas. A nossa palavra deve ser essa: Cristo salva. Se você está em outra religião, sinto lhe dizer, mas você está indo para a perdição. E você deve falar isso com amor, com dor no seu coração, não com medo de ofender a pessoa. Você fará um mal maior para ela se você não proclamar o Evangelho. Entenda isso. Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vemos aqui o mandato cultural. A igreja ela é chamada a influenciar todas as esferas da sociedade. Não devemos fazer como alguns fazem, de falar: não, veja, cristão e política não se mistura, não. Se misturam, sim. A igreja tem que influenciar. A igreja tem que ditar os valores para a nossa sociedade. E não ser influenciada por ela. Não fazer como esses que vão para lá, se dizem cristãos e se corrompem. E mostram, na verdade, que não são. Quem achou em Mateus 5, 13 e 16? Percebe? Não somos chamados a se misturar ou a sermos influenciados. Somos chamados a influenciar, a sermos influência. Mesmo que sejamos taxados de fanáticos, sejamos taxados de colocar Deus na frente demais das coisas e assim por diante. Portanto, meus irmãos, como um chamado à ação de tudo que nós vimos até aqui, nós devemos resistir ao secularismo, que por vezes é sutil. Nem sempre ele vai vir mostrando o que ele de fato é. Ele vai vir maquiado, disfarçado. Mas nós devemos resistir a ele, reafirmando a verdade bíblica, deixando que sejamos influenciados pela Escritura, pela verdade bíblica, pela palavra de Deus. Nós devemos transformar a nossa comunidade pela vivência do Evangelho e não nos adequarmos ao nosso
bairro, ao nosso país, a sermos conhecidos como todos são conhecidos. Nós devemos ser diferentes. Somos chamados a sermos sal, somos chamados a sermos luz, a brilhar no meio da escuridão. Somos chamados a viver no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Somos peregrinos em terra estrangeira. Nossos valores são diferentes, nossa pátria é celestial. A igreja deve ser sal e luz, proclamando o senhorio de Cristo em todas as esferas. Concluindo então, farei algumas recapitulações do conteúdo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pergunta ou contribuição? Recapitulando então, para concluirmos. O secularismo busca excluir Deus da esfera pública e redefinir a vida com base em valores humanistas. É o homem no centro, não mais Deus. As coisas são como são e devem ser por conta do homem e do seu progresso, não por conta de Deus ou do que um livro de mais de 2000 anos diz que deve ser. Suas influências afetam, sim, a igreja ao promover o relativismo moral, a perda da transcendência e o sincretismo cultural. Quando a gente acha que não, então vamos respeitar todas as religiões, você pode seguir o seu caminho, isso aqui é o que eu acho que é verdade. Não achamos que é verdade. É a verdade. E devemos ter convicção disso. E proclamar com convicção também. Porque a resposta cristã inclui reafirmar a soberania de Deus, a centralidade de Cristo e o mandato de sermos sal e luz do mundo. E não compartimentar. Estou brigando com essa palavra. Compartimentar a nossa vida. Uma coisa nós somos aqui hoje e na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira completamente diferentes. Não sejamos assim. Estamos enganando apenas a nós mesmos. Deus é Senhor sobre toda a criação. Nada está fora do seu controle ou soberania. Isso nos traz paz, nos traz segurança, porque nós sabemos que a inflação pode estar nas alturas, o dólar pode bater R$10, tudo pode estar um caos, mas nós sabemos que somos cuidados por Deus. Ele cuida do seu povo. Ele cuida do seu povo. Cristo não apenas redime indivíduos, mas também traz redenção para todas as esferas da vida, conforme nós vimos. Portanto, nós devemos exercer a nossa influência lá fora. Em todo lugar que Deus nos colocou, nós devemos ser influentes. Não pegue todo esse conhecimento que, graças a Deus, nós temos aqui na igreja, que eu louvo todo dia a igreja, por ser uma igreja bíblica, saudável. Quantas igrejas estão vendo assuntos como esses? Que falam dos pensamentos seculares desse mundo? Comunismo, progressismo, wokismo e assim por diante. E nos mune com boa palavra, com boa teologia. Recebemos boa teologia dos sermões. Não pega tudo isso para você e deixa somente com você. Compartilhe. Proclame aquilo que você tem aprendido. Ensine aquilo que você tem aprendido. Assim como você tem sido abençoado aqui, seja bênção lá fora também. Porque o campo é enorme. Diversos são os eleitos que estão precisando. E tem muito crente nessas igrejas ruins, que precisam receber palavras verdadeiras de Deus, de que Deus é Senhor sobre tudo, que o homem é pecador, e se confiarmos no nosso próprio coração, é só desastre. E se a salvação dependesse de nós mesmos por 1/1000 de segundo, perderíamos. Mas Deus nos sustenta, nos guarda, nos fortalece e garante a nossa salvação, a nossa santificação. A missão da igreja é proclamar e viver a verdade bíblica, confrontando as mentiras do secularismo com amor, mas também com firmeza. A mensagem da igreja não deve ser tão somente questões sociais, questões financeiras e assim por diante. A missão da igreja é proclamar a verdade bíblica. E naturalmente a verdade bíblica atinge todas as áreas da nossa vida. Todas. Por fim, eu deixo aqui uma pergunta de reflexão para nós. Como você pode aplicar a soberania de Cristo em sua vida e influenciar a sua comunidade
com base no Evangelho? Pense, mas não tenta responder agora. Pense durante o domingo, durante a semana. Como que, entendendo a supremacia de Cristo em todas as esferas da nossa vida, eu posso brilhar a luz do Evangelho? Eu posso ser sal e luz nesse mundo? A começar de casa. Muitos de nós não temos lares cristãos. Os nossos familiares mais próximos não são cristãos. Poucos de nós temos o privilégio de trabalharmos em ambiente cristão. Então seja luz nesses ambientes. Na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, em todas as suas áreas. Com isso, meus irmãos, eu espero que tenha ficado claro o que é secularismo, seus perigos, suas principais características e como nós devemos responder ao secularismo, a nos munir e tomar o máximo de cuidado para não deixarmos que o secularismo entre na porta das nossas igrejas, pela porta da frente das nossas casas e se assente à mesa, ao sofá, à nossa cama, conosco. Que Deus nos abençoe. Alguém que queira trazer alguma contribuição? Ficou alguma dúvida? Eu vou aproveitar um momento. Esse momento de escola dominical e com esses estudos que a gente tem recebido, eles nos armam, por assim dizer, não vou dizer que blindam a gente, porque não seria a palavra correta, mas eles nos dão informações suficientes para que a gente não seja enganado e nós não sejamos surpreendidos com alguma informação que não é a palavra de Deus. Claro que nós todos somos diferentes e cada um absorve de uma determinada forma. Alguns estudos são bem densos, principalmente os que tratam de filosofia, como a gente conversou ontem. Os estudos que tratam de filosofia são bem densos e, como não é uma atividade, não é o nosso mundo do dia a dia, isso às vezes é difícil de compreender e de assimilar no momento. Mas uma boa recomendação é rever os estudos e fazer um resumo do que a gente entendeu. Porque isso faz com que a gente consiga ter uma consistência e acompanhar as informações e guardar. Porque quando você faz um resumo, inclusive da aula de hoje, você faz um resumo de algo que você viu ou de um livro que você leu, você consegue resgatar as informações que ali estão. E isso para a gente é muito bom, ter essas informações. Claro que os estudos são consistentes e a gente precisa realmente nos blindar, nos proteger das informações que vêm de uma forma sutil e tentam nos enganar. Essas informações, esses conteúdos que nós temos, que agora estão publicados no YouTube, a gente consegue assistir em determinado momento. Para ficar vendo programas seculares, a gente pode voltar aos estudos e fazer um resumo do que a gente aprendeu. Perfeito. É agir com intencionalidade, né? Acho que se resume a isso, a contribuição do presbítero Davi. Era o que eu falava para os meninos lá na classe de catecismo. Não pense que vocês estão preparados para agir neste mundo somente lendo algumas perguntas aqui, ficando 50 minutos, 1 hora a cada domingo. Vocês têm que se empenhar na casa de vocês. Vocês têm que ler a Bíblia. Você tem que voltar às questões que estão estudando. A melhor coisa seria voltar aos estudos também, que, pela graça de Deus, estamos arquivando tudo lá no YouTube. Então, no momento de almoço, a gente pode acessar facilmente. No momento à noite, e assim por diante. Então, nós temos ferramentas. A questão é sermos intencionais. Não achar que somente o alimento do domingo é o suficiente. Temos que ter uma constância. Quanto mais nos alimentarmos, quanto mais formos diligentes, melhor e melhor iremos refletir a luz de Cristo neste mundo. Se debruçar na palavra de Deus. Temos que nos debruçar na palavra de Deus. Porque é aquilo, é uma frase que eu vi e nós podemos aplicar em outras áreas na vida. Mas um pregador, ele disse o seguinte: as nossas crianças passam tantas e tantas horas, ele fez a conta lá e eu não me lembro de cabeça, mas tantas e tantas horas da sua vida inteira, elas são colocadas desde pequenininhas na escola, passam toda a sua juventude, depois vão para a faculdade e tem sempre uma carga secularista, humanista, anticristã.
e nós achamos que, em comparação com algumas horas no domingo, as nossas crianças estão a salvas? Elas estão preparadas a enfrentar essas cosmovisões adversas? Não estarão. Não estaremos. Precisamos nos debruçar dia e noite, pois constantemente e diariamente nós somos bombardeados com propagandas, com filmes, músicas e assim por diante. Sempre somos bombardeados e atacados. Precisamos sim nos debruçar constantemente na leitura da palavra e na oração. Amém? Vamos encerrar então com uma oração? Bendito Pai, nós sabemos e compreendemos que o Senhor é soberano sobre tudo e que nossos dias estão sobre o Teu cuidado, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, que nos ajude, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, a viver como Cristo Jesus, a pensar, falar, nos vestir, sentir, amar aquilo que o Senhor ama, odiar aquilo que o Senhor odeia, que possamos, Pai, ser diligentes, ser intencionais e que possamos nos debruçar sobre a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. Ajude-nos naquilo que pecamos contra o Senhor, nos pensamentos, nas ações, nas palavras, e mesmo naquilo que pecamos e não sabemos, por não termos ciência ainda. Ajude-nos a compreender, a nos arrepender e a viver para o Senhor. Sê conosco neste dia que é dedicado a Ti. É o que te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.